Hoje veremos por que o TRX-F11 tem números preocupantes, né? Ele vem entregando um dividendo alto, porém tem questão de dívida, inclusive a gestão já está se movimentando para ver como é que vai conseguir levantar esse caixa, pagar essas dívidas. A gente vai dar uma olhada nisso, ver os valores, ver o impacto que isso tem no fundo, ver como é que está essa alavancagem, enfim. A gente começa com um valor de patrimônio por volta dos R$ 102,33, o número de cotistas de 183 mil cotistas, o último rendimento foi 93 centavos, que inclusive é até um rendimento bem interessante, né, tendo em vista o fundo na cota que está, entregar aí 0,9, né, sendo o fundo do tijolo, com muitos imóveis, muitos inquilinos, porém temos pontos de atenção bem grande em cima desse caixa do ativo, ok? São 58 imóveis, 20 inquilinos, temos algumas concentrações também, a gente vai olhar sobre isso, apesar de ser um patrimônio bem grande. A liquidez diária é muito boa, R$ 4 milhões negociados por dia, o principal indexador é a inflação, praticamente tudo. Temos bastante contrato atípicos, né, que é algo bem positivo para o fundo, tendo em vista que são normalmente prazos bem grandes, multas bem grandes em caso de rescisão. A gente vai olhar esses contratos à frente. Vacância física e financeira bem pequena, bem tranquila, ok? Já temos de cara aqui uma projeção para as próximas distribuições do fundo, entre 90 e 93 centavos, que é o que ele vem entregando nos últimos meses. Aqui questão do macroeconômico, vamos avançar para a gente ver mais sobre o ativo. Aqui ele fala novamente de cotistas, e vem citando, né, que o TRXF tem diminuído sua carteira de FIIs listados para fazer caixa. E é justamente essa questão do caixa que é um ponto preocupante no ativo hoje, tendo em vista o alto índice de alavancagem do TRXF. Né? As dívidas estão muito altas. Né? Imagine você comprando coisa, colocando no cartão e as faturas vão chegando e você vai ter que arrumar dinheiro para pagar essas faturas. A gente vai olhar sobre isso mais à frente novamente, ok? No detalhe, então. E aí ele segue negociando venda de outros ativos, né? Como forma prioritária de geração de caixa, né? Inclusive, ele até cita um ambiente bastante desafiador. Eu sempre falo isso, essa questão dessas alavancagens, né? Às vezes pega um momento que não é interessante para vender ativos, e aí você tem que vender ativos para pagar a dívida, e acaba que gera uma bronca muito grande e acaba sobrando para quem sobra para o cotista. Aqui você tem a DRE de fevereiro, resultado operacional de R$ 1, ele distribuiu 93 centavos, né? Tá tranquilo na questão das distribuições, até porque tem um patrimônio bem alavancado, ok? Então, tem a tendência de ter um retorno consideravelmente alto, né? Tendo em vista o valor total. Aqui a gente tem um rendimento, né, de reserva que ele tem para distribuir nos próximos meses, tem por volta de R$ 1,27 de reserva, tem uma reserva bem grande, né? Bem acima de uma distribuição. Aqui é a composição dos últimos resultados, ok? Quem quiser ver em detalhe, o guidance novamente a gente já viu. O número de cotistas vem dando uma diminuída. Aqui questão de comparação de rentabilidade com o CDI, com a inflação, com o IFIX. Aí é muito momentâneo, né, isso aqui. Aqui sim a gente consegue ver mais ao longo do tempo. O TRXF deu uma caída aqui em relação ao patrimonial, né, ficou abaixo. No caso, ele está perdendo para o benchmark de IPCA mais 6, né? Pegando o rendimento do IPCA mais 6 está acima do rendimento dele. Contratos a gente já viu, né? IPCA, principalmente a inflação e contratos atípicos. Olha só, os contratos atípicos têm prazos bem dilatados, né? Lá na frente, normalmente você tem prazos que implicam multas bem grandes, né, em caso de existência. O prazo médio de vencer esses contratos são 15 anos, ou seja, tem bastante contrato, bastante prazo para frente. Aqui a gente já começa com um ponto, né? Alocação de recursos. De caixa aqui de renda fixa tem 1,76, né? Ou seja, um valor vai dar bem pequeno, né? Se você pegar aí 2% em cima de 2 bi, ok? Vai dar um valor ainda pequeno frente à dívida que ele tem. A gente vai já ver esses números no detalhe. Aí ele tem código TRXB, né? Que ele tem essas participações, tem CPUR11, né? E tem outros fundos imobiliários aqui com 4% e 1,13% em CRIs. Os imóveis são o restante, e aqui você tem por segmento, de onde é que vem essas receitas, né? Aqui por tipo de imóveis. Temos uma concentração no açaí no Grupo Mateus, apesar de ser um patrimônio bem grande, ainda temos essas concentrações. Se bem que são empresas bem grandes, né? Aqui é a distribuição por estado. E aqui a gente vê a questão da estrutura financeira do ativo, como é que tá as dívidas. De dívida, ele tem 967 milhões de reais diretamente do TRXF e do TRXB, que ele tem essas lojas, né, digamos, de tabela, via TRXB, ele tem mais, o TRXB tem mais 432. Ou seja, você juntando as duas dívidas aqui vai dar 1,4 bilhões de reais em dívida. Né? Vamos juntar as duas, né? Do jeito que ele junta aqui os imóveis, vamos juntar as duas. Para esse ano, os próximos 12 meses, ele tem que desembolsar 50 milhões, ok? Ele vai dizer aqui que o caixa que o ativo tem por volta aqui, ó, investimentos em ativos de liquidez. Seria o caixa rápido ali, 261 milhões de reais. Isso aqui dá aproximadamente 13% do patrimônio. Ou seja, ele está contando aqui você tem 2% de renda fixa, ele deve estar contando aqui para desses 13%,
Ele está contando esses FIIs, esses CRIs, esse CPUR, a renda fixa, ainda não deu nem 7% aqui direito, né? Provavelmente cotas do TRXB, só que a liquidez do TRXB é muito baixa, né? Ele não vai conseguir vender montantes altos para recuperar esse dinheiro. Se vender, a cota vai desabar, né? Talvez imóveis também esteja colocando como liquidez rápida, alguma coisa do tipo, né? Porque para desses 13% de caixa que equivale a esses 260 milhões de reais, tem que ser aqui outras coisas. Então você já tem um ponto aqui que tem que estar de olho, né? Inclusive ele está falando ali que está tentando vender prioritariamente para atendimento do caixa do ativo. Vamos supor aqui, vamos pegar só os 6% de renda fixa, somado com esses FIIs que ele tem, com esses CRIs. Vamos até botar que esses FIIs ele tem a liquidez nele, ok? 6% então daria ali mais ou menos metade desses 260, né? Fica ali 130 milhões mais ou menos, aí ele conseguiria bancar esse ano. Aí o outro grande ponto é esse volume, 1,4 bilhões, né, de alavancagem somando as duas, sendo que o patrimônio do fundo é 2 bi, ok? Então você tem aqui 1,4, vamos fazer a conta direta aqui, 1,4 bilhões dividido por 2 vai dar mais de 50%, né? Vai dar alavancagem de 70%, a gente considerando esses números, ok? Mas aí, não, mas você está considerando o TRXB e tal, vamos tirar o TRXB só para você ver o quão fica alavancado? 967 milhões dividido pelos 2 bi. Alavancagem de 48%, né? 50% do fundo aproximadamente está alavancado, né? Por isso que ele tem que conseguir esses rendimentos tão altos. Então, a dívida muito alta, claro, isso aí está em anos, e o fundo está correndo atrás para vender ativos, né? Pode ter um problema, como no cenário que a gente está hoje, de não conseguir vender, e aí a situação complica, né? Então é um ponto bem, eu diria que tem que ser considerável ao fio, né? Tem que ser entendido isso aqui ao fio, para evitar dor de cabeça futura, ok? É um índice de alavancagem só considerando esse valor aqui extremamente alto, né? E se você botar o patrimônio do TRXB, até porque o patrimônio do TRXB está dentro do patrimônio do TRXF, né? Esses 2 bi aqui que você tem de patrimônio líquido atual são os imóveis do TRXF, né? E os imóveis do TRXB, né? Então essa dívida aqui, queira ou não, é inerente ao fundo, né? Já que é o TRXB. Se o TRXB não conseguir bancar essa dívida aqui, ele pode ter um problema, tá? Inclusive você até vê aqui a relação da dívida do TRXB é 54%, né? É maior do que a TRXF. Então por isso tem tendência de subir mais a alavancagem, né? Então é uma dívida muito alta, né? A gente sempre vê ali a alavancagem na casa dos 20%, já como um valor alto, né? O ideal ali de 15, 10 para baixo. Claro, vai depender muito da situação do caixa do ativo, principalmente, né? De como é que essas dívidas estão. Mas aqui a gente tem um número bem alto, né? Então o cotista tem que estar ciente disso. Ele tem que estar ciente que o fundo pode ter um problema grande devido a essa alavancagem, né? E esperamos que não, né? Espero pelo menos que não aconteça nenhum problema, que ele consiga honrar tudo, tá? Aqui você vê as amortizações em percentual em relação ao valor do patrimônio. Por exemplo, esse ano ele vai ter que o valor de amortização é equivalente a 2% do patrimônio do fundo. E aqui vai 2,5%, 2,70%, vai subindo, ok? Conforme ele vai subindo, né, vai diminuindo a dívida, por isso você tem esse outro gráfico aqui. A dívida tem 13, 14 anos, né? Mas é um número que é, assim, digamos, bem acima do que a gente vê normalmente, né, que a gente fica tranquilo, ok? Então o cotista tem que estar ciente disso, beleza? Aqui a gente já finaliza o relatório, né? O grande ponto do fundo é essa questão da alavancagem, ok? A gente já viu fundos que tinham patrimônio bem alavancado, vieram apresentar graves problemas que até hoje não se recuperaram, né? A gente tem vários exemplos disso no mercado, ok? Claro, os que apresentam problema normalmente são os que ficam marcados na história, né? Tem eventos também que fundos estavam bem alavancados, né, que conseguiram reduzir e hoje estão bem, né? Mas sempre fica essa questão do risco, beleza? No mais é isso, botãozinho para ser membro aí, você sendo membro do canal você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vídeos antecipados, planilha de fundo imobiliário gratuito para quem é membro, pedido de vídeo aqui é exclusivo dos membros, beleza? E você vai estar contribuindo com o crescimento do canal aqui na plataforma. R$ 4,99 só, valor irrisório, linkzinho na descrição ou o botão seja membro aí embaixo. Valeu!